Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana. E você sabe que o mês de novembro traz consigo muitas celebrações. Uma delas é o Mês da Consciência Negra. Por isso, para tratar desse tema, nossa convidada é professora de História, instrumentista, toca cavaquinho, professora, cantora, Ilcé Miriam, que já está aqui conosco. Ilcé, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, satisfação imensa estar mais uma vez aqui com vocês. E o parceiro de sempre, o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Edson e o Sei. Eu sei. Eu sei, um pouquinho complicado, mas agora vai. Completa, né? Convidada de peso hoje. Claro. Aqui, todos os convidados aqui são de peso. Já quero começar perguntando para você, pergunta simples, valendo 1 milhão. Mês da Consciência Negra. Precisa ter um mês da consciência negra? Olha, precisa. Infelizmente, precisa. O ideal seria que a gente não necessitasse de um dia específico, porque se é necessário é porque o racismo está batendo na porta de todas as pessoas negras o ano inteiro, não é só no mês de novembro. Mas então usa-se o mês de novembro para a gente retratar, para a gente falar mais as discussões. A gente fala de comemoração também, porque a gente também precisa celebrar a nossa raça, a nossa cultura, a nossa fé, mas a gente precisa também de refletir muitas coisas e que a sociedade reflita conosco. Então a gente aproveita o mês da consciência negra para falar isso. Então isso é muito utilizado, é muito falado na mídia, nas escolas, né, nas mesas de debate, nas rodas de conversa. Então a gente aproveita isso para conscientizar a galera, né? Porque embora o racismo não seja aceitável em lugar nenhum, em época nenhuma, ele está muito gritante, muito acentuado. Então, em todos os espaços, em todos os lugares. Então a gente precisa estar falando sobre ele diariamente e dando destaque no mês em que a gente celebra a imortalidade de Zumbi dos Palmares, porque é por conta disso que é escolhido esse mês, porque dia 20 de novembro a gente completa 328 anos da imortalidade, né, porque seria a data provável, né, de assassinato de Zumbi dos Palmares. Então essa data que é escolhida para a gente celebrar o nosso povo, a nossa raça. Ilcé, como que você avalia esses casos de racismo que estão acontecendo, né, frequentemente principalmente com o Vini Júnior, né, fora do Brasil? Você acha que as leis lá fora elas são tão severas quanto aqui no Brasil? Você acha que ele, com toda essa campanha que ele vem fazendo para combater o racismo, há de melhorar alguma coisa na lei contra esse tipo de crime, ou você acha que não? A gente tem essa esperança, a gente espera que aconteça isso. E a gente precisa que mais jogadores e que mais pessoas que tenham uma exposição de peso como ele se manifestem e se coloquem como pessoas negras que têm suas famílias ali constantemente atacadas. Mas é que muitos... Porque não adianta, porque às vezes as pessoas têm ideia assim, né? Com um jogador ou uma pessoa que tenha uma condição social, uma condição econômica, uma condição financeira privilegiada, que ela não vai sofrer o racismo. Ela vai sofrer. De todas, ninguém vai estar livre do racismo. Nenhuma pessoa preta vai estar livre do racismo. Você já sofreu com racismo? Eu já. As pessoas às vezes me perguntam muito na questão da minha infância, se eu sofri isso nas escolas que eu estudava. Isso realmente eu não posso dizer assim que eu tenha sofrido. Ou eu não percebia, não sei. Porque na minha casa não se falava sobre isso. Nem os meus tios, os meus pais, não falavam, porque era aquela batalha, né, da sobrevivência mesmo. Então, essas questões não eram colocadas em jogo ali nas conversas. Mesmo quando a gente era adolescente, mais adulto, isso só comecei a perceber isso quando eu entrei para a faculdade. Que daí que eu comecei a me ligar nas aulas e nas conversas, na quantidade de pessoas negras da minha sala, quantas pessoas negras conseguiram concluir o curso, né? E mesmo andando pela faculdade, eu fiz PUC, então você via ali, né, você contava, tinha um fulano ali em geografia, outro fulano ali em matemática, você ia, sabe, contando, você vê a diferença, é visível. E hoje ainda é assim, apesar de conquistas e de melhoras. Deixa eu aproveitar para não perder o gancho. Essa política de cotas, você acha que resolve?
o resolver seria uma mágica, né? Que arrancasse o racismo de dentro das pessoas, isso que resolveria. Mas eu acho que é o que a gente tem para amenizar tudo isso que a gente passa, porque foram séculos de opressão e então a gente já sai atrás. É como tinha um vídeo que rolava assim antes, que colocava assim, apresentava como é que é o racismo na prática ali. Então as pessoas ali, como vai dar uma largada para a corrida, então tem as pessoas brancas, todas elas ali naqueles, como é que chama aqueles coisinhos ali de corrida, né? De cada um ali posicionado, e as pessoas pretas lá atrás. O racismo faz isso. Porque a partir do momento que houve a abolição da escravatura, em 1888, o povo preto foi jogado, se virem, vocês não querem liberdade, vocês estão livres, agora vocês se virem aí. Pô, mas a gente não vai poder ter um lugar, um espaço para a gente, um local, uma moradia, algum tipo de trabalho, algum tipo de incentivo? Não, isso a gente vai dar para os imigrantes. A galera, eles vão ter, mas vocês não, vocês se virem aí. Então, ainda estava ouvindo algumas entrevistas assim, né? Muita coisa, essas pessoas, não sei nem falar exatamente quem, né? Estava falando, porque a gente acaba acessando tanta coisa e lê tanta coisa e tal. Mas o comentário na roda que eu estava assistindo no programa era justamente esse, que justamente as pessoas que foram beneficiadas com as cotas lá atrás são as pessoas que os antepassados dessa galera aqui foi beneficiado com as cotas lá atrás. Os imigrantes que vieram, né, os europeus e etc., que vieram para cá. Agora eles chiam pra caramba em relação às cotas para o nosso povo. Então, não tem como concordar com isso, né, gente? Você, como cantora, você acha que esses nomes, né, da atualidade, como o Mumuzinho, o Péricles, Tiaguinho, esses cantores, eles abrem ainda mais o espaço para que novos cantores, né, do nosso tom de pele negro, eles possam surgir, possam mostrar um pouco da sua arte? Você acha que é fundamental grandes nomes de peso como eles do nosso tom de pele estarem nesse auge, cantarem, né, trazer um pouco da cultura negra? Você acha que isso abre portas para que mais e mais pessoas negras venham aparecer no Brasil? Cara, eu acho isso fantástico. Porque eu posso até comentar um pouquinho, já que você falou de Péricles, e depois, né, Péricles, né, anos 90, e já passando mais para essa galera, né? O Tiaguinho também, anos 90, novinho, né, começou lá. Mas, assim, é muito interessante, porque eu estava outro dia vendo uma entrevista aí do Salgadinho, do grupo Catinguelê, que fez grande sucesso nos anos 90 e continua fazendo até hoje. Eu fiz um show em homenagem aos anos 90, Pagode anos 90, Histórias e Canções, em outubro, no Teatro Castro Mendes, que foi só chororô. Todo mundo curtindo, relembrando as músicas, chorando, e lembrando os paqueras, e tudo, né? E é muito, muito gostoso, né, aquele momento. E o Salgadinho comenta, que eu vi vários podcasts para poder montar o show legal, e ele fala assim, de como ele encontra as pessoas da faixa etária de 40 anos e tal, e que fala assim, que vai direto nele e fala, cara, como você foi importante para minha infância, para minha adolescência, porque o povo preto, pobre, periférico, excluído, né? Então, os meninos ali não tinham o direito de se acharem bonitos, eles não eram considerados por ninguém bonitos e muito menos se consideravam, porque a autoestima era zero. A partir da hora que surgem aqueles grupos e começam a fazer sucesso, o Catinguelê, por exemplo, eles eram chamados os gatinhos do pagode, então fizeram, né, tinha aquele lance óculos e tal, e a galera toda, né, fazendo sucesso e não sei o quê. Então eles falaram, não, pô, eles passaram a ter uma referência e uma possibilidade de aqueles que tinham talento, aqueles que gostavam da música, tal, vão enveredar por esse caminho também, por que não, né? E aí começaram a fazer suas produções, a compor e tal. Então aí quando você pergunta, né, do Péricles, que é desse momento que eu estou falando, né, do Grupo Exalta Samba, e o Tiaguinho, que também depois entrou para o Exalta também, e depois aí foram fazer carreira solo com total sucesso, assim como SPC e tantos outros. Então eles são uma referência assim muito importante. Então aquele movimento dos anos 90, além de ter toda aquela
aquela coisa do saudosismo da gente, das músicas que a gente gostava, foi revolucionário. Embora as pessoas falem, mas as músicas sim, assado. Não, teve esse... Que é o papel mais importante que esse, né? Agora, eu não vou contar aqui o ano para não entregar a idade, mas no meu começo de carreira, eu entrevistei um bispo sul-africano chamado Desmond Tutu, em Piracicaba. E ele disse assim, que assim como um homem nunca vai saber o que é a dor do parto, um branco nunca vai saber o que é a dor de ser discriminado. Eu acho que ele nunca foi tão feliz como uma frase como essa, né? Uhum. Isso é fato, né? Isso a pessoa... É porque às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando, que a gente só fala sobre isso, mas a gente nem consegue acompanhar a quantidade de casos de racismo que acontecem com pessoas próximas a gente, com pessoas que a gente nunca viu, com pessoas da mídia, com pessoas desconhecidas nossas, ainda mais agora com a internet, você vê isso o dia inteiro. Então é que até o pessoal fala, caso isolado, número 1 milhão e não sei quanto, de tantos que tem. E você depois nem consegue acompanhar o desfecho, o que rolou, o que não rolou e tal. E o racismo faz isso, ele adoece a gente. Então, mesmo que você não esteja sofrendo ali, né, seja um caso ali com você ou com alguma pessoa próxima a você, mas você sente. Então, tem vezes que a gente que está ali envolvida nesse movimento, em todas essas questões, pelos trabalhos que a gente realiza, tem hora que eu coloco um pezinho no freio, assim. Porque, sabe, aquele negócio vai te agoniando, vai te dando um negócio, assim, sabe? Então, você fica chorando, você fica de bode, você fica deprê, né? E quem paga essa conta? Porque essa conta é uma conta histórica, é aí que a gente volta nas cotas. A gente precisa ter alguma reparação mínima para amenizar tudo aquilo que os nossos antepassados já sofreram e que a gente, consequentemente, né, temos essa herança, infelizmente. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando aqui com a professora Ilse Miriam, falando sobre o mês da consciência negra, o feriado da consciência negra e esses outros problemas que os negros vivem o tempo todo. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com a professora de História, instrumentista, toca cavaquinho como ninguém. E o Ilse Miriam, estamos falando sobre o mês da consciência negra e agora é o Tiago Dantas quem vai fazer a pergunta. Vamos lá, eu queria falar com você referente à violência, né, que a gente viu no noticiário internacional, nacional, referente às pessoas do nosso tom de pele, as pessoas pretas, onde muitos foram violentados, perderam a vida. Eu queria saber de você se há alguma coisa que a gente poderia fazer, a sociedade, né, os políticos, as autoridades, para que a gente possa pelo menos combater um pouquinho essa violência contra a nossa raça. Olha, a gente tem que fazer diariamente. A luta tem que ser constante e todas as pessoas. Acho que a gente não cabe mais a gente ficar esperando as autoridades, o governo, fulano, beltrano, a pessoa famosa, a pessoa... Não. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Você vê alguma coisa que você está ali, está evidente para você que aquilo ali não é correto, você tem que fazer alguma coisa para denunciar. Você pode... às vezes a pessoa fala, a pessoa fica só filmando e não faz nada. Mas tem algumas situações que como que ela vai entrar no meio ali, intervir de que forma? Ela está registrando aquilo que daí está ali, pelo menos registrado quem está oprimindo e quem está sendo oprimido, né? Então é importante. E isso sem falar no sentimento de estar sendo vigiado, né? Quando você entra com uma mochila numa loja. Isso, eu já passei por isso no Brasil, já passei por isso fora do Brasil. Mas vamos falar de coisa boa. Eu sei que a Ilse organiza há quase 20 anos a feira que se chama Afromix. Agora ela tá rindo pesado. Ela está rindo porque ela vai me entregar agora. Aqui. Bom, eu queria que você falasse dessa feira. Eu vou, já começo entregando, porque vai que não dá tempo. E ele foi o apresentador na nossa primeira feira, na nossa primeira Afromix. Edson Souza que apresentou em 2004, um público, né, poucas pessoas, a gente está... Eu era adolescente ainda. Precoce, a gente é muito precoce, né, naquilo que faz.
E o Edson estava lá fortalecendo a gente. E o ano que vem a gente vai completar 20 anos, né? Vamos fazer a nossa 28ª, porque depois de um momento a gente estava achando que estava muito sossegado, começamos a fazer 2 edições por ano, porque assusta fazer, uma só. Por que uma só, né? Então começamos a fazer 2 vezes. Então a gente está fazendo a 28ª feira, neste domingo, das 12 às 20 horas, na Estação Cultura, aqui em Campinas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, é obrigatória a entrada, né? Porque a gente vai contemplar 3 instituições. E aí essas instituições vão fazer as cestas de Natal, a gente acompanha. É uma sensação assim indescritível a gente acompanhar a entrega de tudo, porque não é a Afromix que consegue isso, né? É o público que frequenta a Afromix que vai até lá, e é um público cada vez maior, então a gente está conseguindo toneladas de alimento, que deixa a gente muito feliz. Mas o que tem na feira? Olha, na feira, filho, a partir da hora que você entrou lá, você vai ficar lá o dia inteiro. Bom, a gente tem os expositores, né? Então tem a praça de alimentação, de gastronomia, e os expositores de todo tipo de produto no qual o povo preto se enxergue, né? Então, nas roupas, na moda, no artesanato, tem os livros, na literatura, exposições. Então, a gente tem de tudo ali naquele espaço, né, da plataforma da Estação Cultura. Você está ali mergulhando na África, digamos assim, né? Aqui na cidade de Campinas, a última cidade a abolir a escravidão. Então, é muito importante, é muito simbólico isso. E a gente tem, assim, o público jovem muito participativo. Inclusive, eu sempre gosto de falar isso, porque a gente deve a nossa gratidão a todas as pessoas que confiam no evento, que participam do evento, ou como expositores, ou incentivadores, e público mesmo. E o público jovem, que quando começou esse lance de internet e tal, Facebook, o povo começou a botar para frente a feira. E quando a gente percebeu, assim, estava um ano e tal, assim, já dos anos 2000 e pouco, que a gente já via aquela Estação Cultura lotada. Sendo que antes, quando a gente começou na estação, a gente ocupava uma parte da estação, porque lá é enorme, a gente falava, nossa, os gatinhos pingados, vamos dar uma amenizada. Então a gente usava metade. E agora quase que o espaço ficou pequeno, né, para o público que a gente tenha o prazer de receber ali. Ainda sobre a feira, eu queria saber de você qual é a sua visão nesses quase 20 anos. Você acha que esse evento, ele provavelmente deve ter crescido, porque já são quase 20 anos, né? Qual é a sua visão diante desse tempo todo? E eu queria saber se a prefeitura ajuda, se vocês têm um apoio de empresas, ou é um projeto social independente que vocês fazem? Olha, então, a gente precisa de apoio de empresas apoiam a Afromix, empresas. A prefeitura apoia com algumas coisas algumas necessidades estruturais ali pra gente, e algumas coisas a gente consegue, alguns apoios. Mas é a gente que organiza tudo e que se responsabiliza, né, com tudo ali que acontece no evento, né? E, assim, de 2004 para cá, a gente viu, assim, um crescimento de público, assim, que a gente não esperava isso. A gente foi pego de surpresa. Nós somos a Afromix é aquela empresa que cresceu, sabe? Quando viu, estava grande, e aí tem que chamar fulano para ajudar, Beltrano, não tem grana, porque a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, né? Então, a gente ficou, né, muito tempo sem nenhum apoio, contando só ali mesmo com o que a gente conseguia, né, fazer ali com os expositores, enfim. Mas o evento tem crescido bastante e a gente tem bastante orgulho daquilo que a gente vem construindo com o apoio fundamental do público. E o que mais deixa a gente, assim, orgulhoso desse trabalho é ver quantas gerações a gente já vai formando, porque tem aquela criançada, assim, e aí de repente você vê que aquele menininho que era pequenininho ali tá querendo um espaço na feira. Eu quero participar, eu quero expor aqui na feira e tal. Até aconteceu uma vez um lance de uma pessoa ficar insistindo, já tinha assegurado, né, o seu espaço lá no evento, e aí a gente vai fazendo a divulgação nos nossos perfis e tal. Só que tem uma sequência, né? Conforme vai chegando, a gente vai divulgando. E essa pessoa todo dia mandava e-mail. O meu não vai sair? E o meu não vai sair? Eu falo, gente, mas que pessoa impaciente, tem que ser, né? Tem que ser aos poucos. Aí ele falou, olha, é o seguinte, é que eu estou muito assim, ansioso, porque desde criança que eu vou nesse evento e eu sonhava em ver
a minha marca na feira, né? Aí eu fico até emocionada quando eu falo isso. E agora eu tive essa oportunidade, eu consegui, né? Então eu tenho o maior orgulho do mundo em poder registrar que a minha marca está na Afromix. Então é isso, né? A gente percebe o quanto é importante para as pessoas e só aumenta a nossa responsa, né? Ainda sobre a importância da feira, vocês já pensaram em levar para outras cidades da região? Por enquanto está só aqui em Campinas. É em Campinas. A gente fica assim, em relação às outras regiões, a gente pode fazer uma parceria, tem várias regiões fazendo os seus eventos também, né? O que eu acho também importante, né? Cada local ter os seus eventos. No último final de semana mesmo eu estive na Afropira, que completou 10 anos, que também participava da Afromix e tal, e também resolveram, né, fazer, assim como a gente... Foi um espelho, né? A gente, de certa forma, né? E a gente também se espelhou na Feira Preta, que é o maior evento afro do país, né? Então é uma pessoa junto ali com a outra, e isso que é importante, um tá fortalecendo o outro e fazendo a divulgação do outro, porque todo mundo tá ali no mesmo barco e a gente tem... Toda essa galera aí tem os mesmos ideais e a mesma vontade, né, de minimizar, né, esse adoecimento da nossa sociedade em relação ao racismo. Isso nessa semana ainda, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, usou 2 termos no discurso dela: buraco negro e o verbo denegrir. Você acha que as pessoas utilizam esses termos sem querer ou sem querer querendo? Então, cada um depende, né, muito de como a pessoa enxerga. A gente vem procurando na própria língua portuguesa e as coisas, porque as coisas modificaram muito, né, de sentido. Você pode ver das músicas de uma época e as coisas vão modificando, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, uma coisa que era natural se falar antes, hoje não é mais aceitável, né? Então, as pessoas têm que realmente prestar atenção nessa forma para a gente ir, sabe, desmistificando, para ir tirando algumas coisas e não ensinando mais isso para as crianças. Por isso que a educação de base é importante, né? De casa, mas para ela ter uma educação de casa, ela tem que ter os pais envolvidos. Porque ninguém nasce racista, né? A pessoa aprende a ser. Então, precisa ter esse cuidado entre as famílias, né, e nas escolas. Eu tenho um amigo, Dantas, que diz assim, que as pessoas não são racistas até que você comece a namorar a filha deles. A pergunta é sua. Hoje em dia a gente vê, né, as mulheres com mais aceitação referente ao seu cabelo, né? A gente lembra que no passado as mulheres pretas passavam alguma química para ter o cabelo igualzinho, as mulheres brancas, lisos, aquela coisa mais da sociedade mesmo do passado. Hoje em dia também com as questões de influências, né, cantores, gente famosa, você acha que de fato os negros estão se aceitando como são, seu tom de pele, seu cabelo? Você acha que isso é agora uma coisa que vai ser para sempre? Ou você acha que em algum momento o pessoal pode voltar ao passado e querer em algum momento imitar uma pessoa de cor branca? Não, eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que o povo preto com a sua autoestima lá em cima, o povo preto na universidade, o povo preto produzindo, assim, vorazmente, muitos intelectuais, inclusive teremos um intelectual muito importante na nossa feira para o Bate-Papo Afromix, que é o T. Caçula, um cara super reconhecido, juntamente com a Gislaine Antônio, também falando de diversas questões lá na feira. Isso é um caminho sem volta, né? E com a internet também, a gente tem onde buscar o conhecimento. E a gente sempre fala, a gente precisa das pessoas negras ali totalmente envolvidas nesse processo e das pessoas que não são negras também, mas que não concordam, que não acham bacana isso que acontece na nossa sociedade. Eles também precisam se conscientizar e, como diz, né, já diz Angela Davis, não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então tem que fazer algo além para a gente poder melhorar a sociedade, porque a sociedade não vai melhorar só para o povo preto, vai melhorar de uma forma geral, né, para todo mundo. Para você exercitar o seu poder de síntese agora, quem quiser encontrar você nas redes sociais, faz como? E fala aí o horário, o endereço de onde vai ser a Feira Afromix. Beleza. E o Cé e Miriam, pode me procurar nas redes sociais, Samba de Batom, que vocês encontram. 28ª Feira Cultural Afromix, neste domingo, na plataforma da Estação Cultura, das 12 às 20 horas, entrada 1 quilo de alimento não perecível, shows, uma maravilha o dia todo lá. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, gente. Um beijo. Axé. Obrigado, Dantas. Tamo junto, até o próximo programa, Edson.
E um abraço para você também, que você tenha um bom final de semana. Se você quiser rever esse e outros programas, só você acessar as redes sociais e também o portal bandmulti.com. Esse programa aqui é reapresentado na madrugada de sábado para segunda-feira, de domingo para segunda-feira. Um grande abraço para você, bom fim de semana, fiquem com Deus.